Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vou mostrar para vocês hoje como eu utilizei a nova ferramenta de inteligência artificial, a DeepSeek, para as minhas operações de day trade. Antes de mais nada, eu peço para você que deixe aí seu like e compartilhe também se você está gostando do meu conteúdo. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, se inscreva e entre no meu grupo free que está na descrição deste vídeo aqui. Eu fiz um bom estudo aqui, que normalmente eu uso o chat GPT, mas eu fiz no DeepSeek aqui para a gente poder ver se ele é realmente bom como o pessoal tá falando na internet. E por sinal, eu achei bem relevantes, fazendo a comparação entre um e o outro, as informações aqui do DeepSeek, né? Eu opero Smart Money Concept, atualizei também um pouco meu operacional com opções e gamma levels, certo? E também gosto bastante de Wyckoff, certo? E utilizo o volume também, que para mim me ajuda bastante, tá? E utilizo dentro das minhas estratégias outras coisas, como padrões gráficos de reversão de tendência, como o ABCD, certo? ADR High, ADR Lows, para mim são bem relevantes também. Eu uso pontos de Fibonacci, certo? Os pivot points de Fibonacci me auxiliam bastante. E uma média móvel de 9 períodos exponencial, que é um guia. Eu não uso setups dela, mas para mim é interessante, principalmente quando ela faz o mercado faz pullback nessas médias e elas conciliam com pontos dentro do Smart Money, como break blocks, Fairly Gaps, aberturas do dias, enfim. Né? Se você já está acostumado com esses conceitos, você vai me entender. Então, para mim é bem interessante, mas a média móvel de 9 períodos, eu tenho a tendência de usar no time frame maior, H1, H4 e D1 por causa da taxa de assertividade, beleza? Usando o DeepSeek aqui, vamos voltar a ele. DeepSeek aqui, eu comecei a fazer, calibrar ele, né? Para ele poder me explicar coisas do que eu já sei. Então eu falei para ele, ó, explica de forma simples o que significa o Open Interest dentro do estudo de opções e Gamma Levels. Aí ele me explicou, certo? O que significa exatamente isso, a relação, né? E isso é algo que você também pode fazer se você está aprendendo a respeito disso. Você pode perguntar para a inteligência artificial que ela vai te dar uma da maneira mais simples possível para você entender, certo? Uma vez que ele fez isso, aí eu juntei algumas informações que eu já havia baixado previamente. Então, eu vim aqui no site que eu utilizo do Sharketo, certo? .com, ó, sharketo.com, onde eu consigo ver em tempo real, atualizo de hora em hora, tá? Então anota aí também já, ó, sharketo.com, você consegue ver o Open Interest das opções da Nasdaq, que é o NDX, certo? E o gama absoluto dos calls e puts do NDX também, certo? Eu salvo essas imagens, ó, clico e salvo as imagens e eu coloquei para ele analisar para mim essas imagens. Assim eu falei, né? Analise 12 imagens, me retorne um estudo simples e de fácil entendimento para as regiões onde eu devo me interessar, visto que o market maker fará o ajuste de hedge. Assim eu poderia usar a região para uma operação de day trade de curto prazo, certo? Então ele fez todo o estudo, todo o estudo, né? E começou a falar a respeito disso. Aí o que eu fiz? Vindo aqui no meu MetaTrader, tá? Vindo aqui no MetaTrader, eu peguei o range de H1, que é um range que eu utilizo também para as minhas operações semanais, certo? Aqui eu tirei e printei essa página e enviei para ele também. Aí eu falei, ó, agora utilizando o gráfico do ativo que estamos fazendo o estudo, vamos juntar outros conceitos, SMC, Smart Money Concept, Fibonacci, volume para me ajudar. Aí eu acrescentei, faça uma comparação das regiões para que eu possa achar possíveis alvos de compra. E daí ele começou a fazer o estudo aqui. Gente, é fantástico, fantástico, fantástico. O único erro que ele cometeu aqui são nessas, quando me retornou esses valores, ó, 21,30, 21,30, e eu achei meio interessante. Eu fiquei meio confuso, certo? Então,
eu perguntei a ele, quando você fala 21,50, 21,30, quer dizer 21,500, porque lá no mesmo estudo que eu fiz no chat GPT, ele já havia me retornado dessa forma. Aí ele corrigiu, certo? E corrigiu para os valores corretos, tá? Então ele começou ali a comparar os estudos de puts, né, zonas de Fibonacci e fazer um ajuste fino com respeito às estratégias que eu pretendo utilizar. E a gente já vai falar a respeito disso no vídeo, já vou passar para vocês o estudo completo, tá? E se você está gostando aí, ó, já é uma boa dica que eu tô dando para você fazer seus próprios estudos. Já deixa seu like e deixa seu comentário se isso está te ajudando também, tá? Que isso para mim é importante, beleza? Para ver se eu tô fazendo os vídeos que ajudam vocês aí a melhorar nos seus estudos e na sua assertividade como day trader profissional aí também, tá bom? Aí ele me retornou valores que para mim eu ficar de olho, tá? E a gente já vai ver isso. Aí eu incluí o Gama 3. O que, que é o Gama 3? É essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, que quem tá no grupo lá do Telegram, eu sempre coloco, tá? Essa imagem que é o estudo que eu faço das regiões de Gama. Aí o DeepSeek fez, tá? Aí eu coloquei, ó, vamos incluir no estudo essa imagem para refinar ainda mais nossa pressão e validar nossos pontos de interesse. Junte todas as informações até agora com as da imagem e me retorne com uma atualização. Aí ele fez de volta o estudo, né? Ó, ele falou que é os possíveis pontos do gama, tá? Regiões de picos de gama, regiões de interesse, certo? E daí ele me retornou aqui um suporte na região do 21, um outro suporte na região do 20.800, resistências 22 e 22.500, pontos de ajustes de head do market maker 21.500 e 23. Só que 23 está lá para cima, né? E também para eu ficar atento em regiões de 21, 21.800 e resistências 22, 22.500, certo? Então ele passou aqui as estratégias, tá? Para mim fazer tudo. Aí, passei aqui. Aí eu atualizei ele a respeito de algo que eu vi no gráfico. Então eu falei que aqui, no gráfico de 1 hora, vamos aumentar aqui para você ver, eu tenho o que? Eu tenho aqui, ó, um fundo duplo, tá vendo? Igual eu tenho aqui também um fundo duplo de liquidez, abaixo de uma zona de interesse institucional, que é a zona dos 75, 78, 9, que é a zona que ele tá falando para mim, ó, fique atento nessa região, 21 mil pontos. Tá vendo aqui, ó, 21.030. Cara, é fenomenal. Beleza, mas tirando essa parte da euforia aqui, vamos voltar aqui. Qual outro ponto? Dentro do Smart Money, a gente, dentro dos estudos de Wyckoff, a gente tem o que a gente chama de Spring, que é o consumo de liquidez, ou um stop hunter que acontece nesses fundos. Quando falha num tempo gráfico maior esse order block do 21.484, vejo que meu indicador está dando um ponto de interesse no 21.500 aqui, certo? O 21.500 aqui, que por sinal tá ali, ó, 21.500, tá? Se eu comprar lá no 21.500 é o ponto. Ele falou aqui, ó, próxima resistência intermediária, 21.500. Então ele tá me alertando que o 21.500, ó, 21.500 pode ser usado como um interesse devido ao gama alto e ajustes de head. Então eu sei que no 21.500 aqui vai ter compra aqui. Mas caso falhe e haja uma indução de preço até o 21.780, que é a mínima máxima do H4 aqui, que fechou, né, porque acima dele temos um Fair Value Gap aqui, pode ser usado como um inducement. E então o mercado faz o pivô de baixa e vem romper aqui no 350, 345, 700. Então o mercado, o DeepSeek está me dizendo que o 21.500 é uma região interessante. O que a gente tem no 21.500? Olha só o volume que eu tenho aqui no 21.500. Muito grande o volume. Olha só o Fair Value Gap que eu tenho aqui, um pouquinho abaixo, ó, 493. Olha só o fundo duplo que eu tenho aqui, certo? Então, compra aqui, stop abaixo do 21.400, meu alvo 21.780. Gente, quer coisa mais fácil que isso? Impossível, impossível, gente. Eu amei o DeepSeek, amei.
certo? Então eu falei para ele, ó, passei todas as instruções do que eu estava vendo e ele me deu um ajuste aqui detalhado. Mas ele me informou que o 21500 ainda era o melhor ponto de eu ficar de olho. E para finalizar, eu passei para ele esse estudo aqui do Gamma Levels, tá? Que temos ali regiões de caos e puts também para nós ficarmos de olho. 21450 e 21500 aparecendo de volta. Eu tenho gama positivo e gama negativo nessa região. Então eu tenho caos e puts de gama, tá? E novamente ele me retornou ali a região do 21, que é um alto volume de puts ali e pontos de ajustes do head, que é o que sempre me interessa. 21.500 pode ser uma zona de interesse devido ao gama alto e ajuste de head. Então eu sei que, ó, analisando e confluindo com tudo, 21.500 aqui vai me dar uma entrada de curto prazo para eu ir buscar a abertura do dia, por exemplo, do dia de sexta-feira, para eu ir buscar esse break block no 21.780, para eu ir buscar de volta o open high e o fairly gap no 861. Olha só, gente, interessante, né? Tudo isso alinhado ao estudo que eu tenho de Smart Money. Você gostou? Legal, né? Deixa aí nos seus comentários para eu saber se você gostou dessa dica valiosa aí usando inteligência artificial para validar as regiões de day trade para o nosso dia a dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.